Você sabia que o mundo como conhecemos pode estar prestes a mudar de maneira chocante? Dizem que o fim está próximo. Mas e se eu lhe disser que as evidências estão bem diante de nós, escondidas em nossos hábitos diários, nos números que ignoramos, até nas tecnologias que amamos? Este vídeo revelará como sinais apocalípticos estão se integrando silenciosamente em nossa sociedade moderna. Você vai ignorar essa chance ou vai mergulhar de cabeça nesta aventura espiritual conosco? Inscreva-se agora, deixe seu like e comente. Cada vídeo que lançamos é uma chave para desbloquear segredos antigos, oferecendo percepções e sabedorias que podem transformar sua vida. Não perca essa oportunidade incrível de despertar. Clamo a vocês, irmãos, em relação à chegada de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso encontro com Ele. Suplico que não se deixem desestabilizar rapidamente ou se perturbem, seja por influências espirituais, discursos, ou por meio de cartas, supostamente nossas, sugerindo que o dia do Senhor está iminente. Que ninguém vos iluda de qualquer forma, porque aquele dia não chegará sem que primeiro ocorra uma grande rebelião contra Deus e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Este se levanta contra tudo que é considerado divino ou venerado, a ponto de se sentar no templo de Deus proclamando-se Deus. Vocês não se recordam de que eu já havia falado sobre isso quando estava entre vocês? Vocês agora compreendem o que o impede de se revelar antes do tempo determinado. O mistério do mal já está em ação. Só existe um que o retém até que seja removido. E então o maligno será desmascarado, aquele que o Senhor Jesus destruirá com o sopro de sua boca e aniquilará com a majestade de sua chegada. A vinda deste maligno ocorre sob a influência de Satanás, com poderosos feitos, sinais enganosos e maravilhas mentirosas, além de todas as formas de maldade para enganar aqueles destinados à perdição, porque eles se recusaram a amar a verdade que os salvaria. Por essa razão, Deus permitirá que uma grande ilusão os engane, para que acreditem na falsidade, resultando no julgamento de todos que rejeitaram a verdade e se deleitaram na injustiça. Vocês já perceberam, amigos, ao observar os acontecimentos do mundo, que há uma luta mais profunda e uma trama mais complexa se desenrolando? As Escrituras descrevem essa força como o mistério da iniquidade, ou como algumas versões dizem, o poder oculto da ilegalidade. Este fenômeno não é recente, ele tem estado ativo, avançando metodicamente e de forma contínua desde o início dos tempos. À medida que cada dia passa e cada evento ocorre, essa malignidade secreta cresce, ganha força, expande seu domínio e influencia tanto sistemas quanto almas. No entanto, surpreendentemente, permanece oculta, não reconhecida e ignorada pela maioria, que está distraída pelas trivialidades do dia a dia. Quando o apóstolo Paulo escreveu estas palavras, ele estava ressaltando uma verdade muito além do seu contexto imediato. Ele estava refletindo o ritmo de uma realidade espiritual que transcende eras e gerações. Essa corrente oculta de malignidade vai além dos escândalos que estampam as manchetes ou das mudanças morais evidentes em nossa sociedade. Representa uma deterioração espiritual profunda, uma revolta enraizada contra a ordem estabelecida por Deus. E aqui reside a essência de nossa discussão atual. Ela está crescendo e ampliando seu alcance, influenciando vidas, culturas e nações. O título do meu sermão de hoje é Já está crescendo, mas as pessoas não percebem. A gravidade de nossa era torna-se evidente à medida que muitos permanecem cegos para essa escuridão que se alastra, consumidos pelas preocupações cotidianas e alheios à batalha espiritual mais ampla que está em jogo. Ao explorarmos juntos a palavra de Deus nesta manhã, vamos orar por discernimento, clareza e um coração decidido a permanecer firme
nestes tempos turbulentos. No coração da Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, encontramos uma sequência de eventos que descreve, de maneira sombria, os dias que precedem o dia do Senhor. Paulo, com clareza divina, identifica os marcos e precursores que definirão esta época significativa. No centro desta sequência estão dois eventos críticos: o aumento da apostasia e o surgimento do homem da iniquidade. Diante dessas revelações, devemos nos perguntar urgentemente: o que é a apostasia? E quem ou o que é esse homem da iniquidade? Vamos explorar a primeira questão. O termo apostasia, derivado do grego apostasia, carrega um significado pesado que engloba renúncia, deserção, revolta. Contudo, em 2 Tessalonicenses, não é meramente um afastamento casual. É representativo de uma ampla e abrangente onda de humanidade que vira as costas para Deus. Não se trata apenas de um grupo marginal ou minoritário se afastando, mas sim de uma revolta global sem precedentes contra a divindade. E não estamos vendo isso se desdobrar em nosso tempo? É um fenômeno que nunca presenciei antes durante minha vida. Este mundo pareça se afastar cada vez mais da luz da verdade. A transformação moral que testemunhamos é de fato de proporções bíblicas, onde se observa uma crescente aversão ao sagrado e ao justo, e uma aceitação do pecaminoso e do profano. À medida que o cenário se prepara para a manifestação do iníquo, essa grande apostasia revela um distanciamento generalizado do divino. Tragicamente, alguns entre os que se dizem seguidores de Cristo podem se encontrar presos nesta profunda deserção. Mas afinal, quem está no cerne desta revoltante revolução? Quem é o incendiário desta insurreição? Surge então o homem da iniquidade, uma figura não apenas simbólica, mas um ser real de carne e osso, a encarnação de toda a oposição a Deus. Ele é conhecido como o Anticristo. Ele transcende a mera noção de mal, agindo como um emissário direto de Satanás, com o propósito de imitar e escarnecer as obras de Cristo com um charme tenebroso. Ele encantará as multidões com seus feitos, sinais e maravilhas. Mas seu poder é de natureza demoníaca, outorgado pelo adversário. Este conceito não é novidade. O apóstolo João, em seus escritos, já nos alertava sobre a ascensão de vários anticristos que precederiam o surgimento deste anticristo definitivo. Estes precursores, como são chamados, pavimentam o caminho e preparam o cenário para o grande impostor, profetizado no livro do Apocalipse como a besta. O profeta Daniel, com sua visão divinamente inspirada, o descreve como o pequeno chifre e o rei que age segundo sua própria vontade. No cerne da Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, encontramos um enigma milenar, tecendo sua trama através da história humana. O mistério da iniquidade, ou o poder secreto da ilegalidade, como algumas versões traduzem. Essa força subreptícia que Paulo nos expõe, oferecendo-nos uma visão das correntes subterrâneas que moldam nosso mundo e a batalha espiritual em andamento. Filhos de Deus, estejamos vigilantes, mesmo quando, embora permaneça velada ao olhar superficial, esta ilegalidade se movimenta de forma sigilosa, porém determinada, como uma sombra deslizando pela parede. Inquestionavelmente ativa, ela prepara o terreno para uma rebelião mais aberta e flagrante. As forças obscuras que se ocultam nas trevas estão se armando para irromper a luz, e quando o fizerem, serão capitaneadas pelo próprio Anticristo. Sua manifestação, como delineada em 2 Tessalonicenses 2:8, será o ápice, a revelação plena dessa ilegalidade encoberta. Estamos testemunhando uma época em que o tecido da moralidade clara está sendo desfiado, fio após fio. É crucial nos questionarmos: de que maneira o mistério da iniquidade está se manifestando em nosso tempo?
Como essa força oculta de ilegalidade, mencionada por Paulo, está emergindo diante de nós? Observamos essa manifestação na inversão das normas morais. Isso não é meramente uma percepção, mas uma realidade profunda. Nossa sociedade está passando por uma transformação, onde valores anteriormente celebrados como bons são agora vistos como maus, e o inverso também é verdadeiro. Essa inversão é evidente na mídia, na educação e até em alguns púlpitos. A integridade, a honestidade e os valores tradicionais frequentemente são alvos de escárnio ou ridicularização, enquanto comportamentos que outrora eram mantidos nas sombras, agora são exibidos e exaltados abertamente. Essa mudança não é apenas cultural, é um sinal espiritual daquela corrente subterrânea de ilegalidade, arrastando corações e mentes para longe da verdade de Deus. Presenciamos isso na erosão da verdade absoluta. Nas gerações anteriores, existiam certezas, pilares firmes da verdade que eram amplamente aceitos pela sociedade. Hoje, porém, nos dizem que tudo é relativo. A sua verdade e a minha verdade parecem ter mais valor do que a verdade objetiva. A bússola de absolutos morais está sendo descartada, substituída pelas areias movediças dos sentimentos pessoais e opiniões subjetivas. Esta transição da verdade objetiva para os sentimentos subjetivos é um indicativo evidente do mistério da iniquidade em operação, que desestabiliza as fundações da fé e do discernimento. Observamos também uma hostilidade crescente em relação à fé em várias partes do mundo atual. Existe um antagonismo em ascensão contra aqueles que defendem a justiça e a santidade, seja por meio de atos que buscam restringir as liberdades religiosas, representações na mídia que ridicularizam a fé, ou pela noção cada vez mais popular de que os crentes são antiquados ou intolerantes. Fica claro que o mundo está se tornando menos receptivo à mensagem do Evangelho. Isso não é simples coincidência ou uma evolução cultural. É um esforço deliberado, uma manobra estratégica do mistério da iniquidade, com o objetivo de silenciar a voz da verdade em nossa época. Meus amigos, é crucial reconhecermos esses sinais, não para nos desanimarmos, mas para nos tornarmos mais astutos. Compreender os tempos e saber como devemos reagir é um mandamento bíblico. Se, embora o mistério da iniquidade possa estar ativo, fomentando o caldeirão da rebelião e da ilegalidade, nunca nos esqueçamos. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nas areias movediças de nossa era, vamos nos firmar na palavra imutável de Deus e brilhar como luzes em um mundo que desesperadamente necessita da esperança contida no Evangelho. Agora, você pode estar se questionando se o mistério da iniquidade opera há tanto tempo, por que ainda não emergiu plenamente? Se esse poder oculto é tão formidável e tem atuado por eras, por que ainda não se manifestou completamente? A chave para entender isso reside na restrição divina, uma força celestial que mantém essa ilegalidade em xeque. Haverá, no entanto, um momento decisivo, um ponto de virada quando essa restrição será retirada, permitindo que a torrente da rebelião se desencadeie por completo. Nesse tumulto crescente, o anticristo surgirá personificando o clímax dessa insurgência contra a ordem divina. Considere que, mesmo nos dias de Paulo, as sementes dessa malignidade já estavam sendo plantadas. Como o fermento que age discretamente na massa, esse mistério da iniquidade tem se infiltrado em sociedades, culturas e gerações ao longo do tempo. Este mal aguarda oculto, exercendo influência gradual, erodindo lentamente e corrompendo de forma consistente. Ele tem moldado reis, governos e líderes mundiais, mas chegará o dia em que irá explodir em toda a sua horrorosa glória, liderado por uma figura que empurrará os limites da maldade para além do que já foi visto antes.
Ele introduzirá profundezas inéditas ao mal, alcançando novos patamares de ilegalidade. É crucial reconhecer que, embora o homem do pecado ainda não tenha se posicionado no centro do palco mundial e o próprio anticristo não tenha sido oficialmente revelado, seu espírito, sua sedução, maldade e perversidade já estão ativos e operantes no mundo atual. Um dos maiores equívocos é acreditar que o reinado do anticristo só começará quando ele for explicitamente revelado ao mundo. Este entendimento é um erro, pois sua influência já permeia entre nós, configurando o cenário para sua eventual ascensão total. A Bíblia nos alerta claramente que o espírito do anticristo já está em ação, conforme 1 João 4,3 nos diz. E todo espírito que não confessa Jesus Cristo vindo em carne não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, sobre o qual ouvistes que viria, e agora já está no mundo. Esse espírito já está ativo hoje. É essencial reconhecer os tempos em que vivemos. O nível de pecado e imoralidade nesta geração é sem precedentes. O pecado é mais acessível agora do que nunca. Você está ciente dos pecados de Sodoma e Gomorra, da grande maldade na época de Noé. A Bíblia nos diz que Deus viu que a maldade do homem era grande na terra e que todos os pensamentos do seu coração eram apenas e sempre maus naqueles dias. Você também conhece a maldade da Babilônia, repleta de idolatria, orgulho e arrogância, autoexaltação, depravação e excessos. Agora, ouça bem. A era em que vivemos, a geração atual, consolidou todos os pecados que prevaleciam nessas cidades antigas, amalgamando-os em nossa sociedade de hoje. Os tempos de Sodoma e Gomorra, de Noé, de Babilônia e todos os seus pecados estão presentes nesta geração. É um pensamento sombrio que requer nossa vigilância e sobriedade, pois embora possamos estar momentaneamente protegidos de sua força total, não devemos ser ingênuos. Os sinais sutis já estão visíveis para aqueles com olhos para ver e ouvidos para ouvir. Isso nos convoca a ser vigilantes, a orar e a nos manter firmemente ancorados na verdade da palavra de Deus. Que este entendimento nos inspire a uma fidelidade ainda maior, impelindo-nos a nos agarrarmos mais fortemente ao nosso Salvador, pois em um mundo onde forças ocultas conspiram e o mistério da iniquidade opera em segredo, nossa maior defesa continua sendo a proclamação resoluta do Evangelho. A promessa de Deus é sempre confiável, e a esperança que temos em Jesus Cristo é inabalável. À medida que exploramos a complexidade das Escrituras, percebemos que o mistério da iniquidade não é uma mera teoria inativa. Ele está vivo e operante, agitando e arquitetando, ansioso para elevar seu príncipe das trevas, o anticristo, ao seu trono profano. No entanto, por que então essa força malévola não irrompeu completamente? Por que esse poder sinistro ainda não engoliu totalmente o mundo? A resposta jaz em um restraitor, uma barreira divina que contém essas crescentes ondas de maldade. Mas surge a grande questão: quem ou o que é esse restritor? Algumas teorias sugerem que poderia ser a Igreja, firme como o corpo de Cristo. Outras hipóteses apontam para os governos humanos que mantêm a lei e a ordem. Ou talvez sejam anjos, esses exércitos celestiais que executam a vontade de Deus. Os primeiros cristãos em Tessalônica tinham suas próprias suposições, pois Paulo mencionou esse restritor sem dar muitos detalhes. No entanto, após refletir profundamente sobre a palavra, cheguei à convicção pessoal de que é o Espírito Santo, a própria respiração e essência de Deus entre nós, que atua como esse restritor. O Espírito que reside no coração de cada crente, que convence do pecado, que corrige e que consola, funciona como um baluarte contra o avanço dessa escuridão. É a presença do Espírito Santo que impede o mal de estabelecer completamente seu domínio neste mundo, retendo a manifestação total do homem da iniquidade. Mas não devemos cair na complacência.
Há um dia predestinado quando a Igreja, a noiva de Cristo, será arrebatada deste mundo. Com essa remoção, a influência restritiva do Espírito Santo sofrerá uma alteração, e somente então as forças da iniquidade serão liberadas em plena potência. A tribulação se iniciará, e o mundo experimentará um nível de escuridão sem precedentes. O livro do Apocalipse, capítulo 13, versículos de 11 a 18, descreve com vivacidade essa sequência de eventos. Vi então outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres parecidos com os de um cordeiro, mas falava como um dragão. Ela exercia todo o poder da primeira besta em sua presença, e fazia com que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada, e realizava grandes sinais, até mesmo fazendo fogo descer do céu à terra, à vista dos homens. E enganava os habitantes da terra com os sinais que lhe foi permitido realizar na presença da besta, persuadindo aqueles que vivem na terra a fazer uma imagem da besta que foi ferida pela espada e ainda viveu. Foi-lhe concedido dar vida à imagem da besta, de modo que a imagem pudesse falar e fazer com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca em suas mãos direitas ou em suas testas, e que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser quem tivesse a marca, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Aqui está a sabedoria. Quem tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem, e seu número é 666. A imposição da marca da besta, como citado em Apocalipse 13:17, ilustra o extremo poder e controle que essa entidade exercerá, simbolizando o engano final que o mundo enfrentará. Este será um momento decisivo, onde as forças do mal tentarão dominar completamente, e será um sinal claro da intensificação da batalha espiritual que está se desenrolando. A besta, ou o sistema que ela representa, exerce um domínio formidável sobre a economia e as necessidades básicas, controlando a habilidade de comprar e vender. A entidade por trás da marca detém uma influência significativa sobre a vida diária das pessoas, efetivamente ditando quem pode participar na economia com base na adesão às suas exigências. Essa manipulação é característica de Satanás, refletindo a essência do mal. Satanás, junto ao anticristo e ao falso profeta, são entidades sem qualquer bússola moral. Eles personificam a maldade, a pura encarnação do mal. O objetivo final de Satanás é ser adorado, e ele não hesitará em empregar todos os meios ao seu alcance para alcançar esse fim. Ele é um ser sem limites éticos, capaz de transgredir qualquer barreira para satisfazer seus desejos. As provações de Jó ilustram isso vividamente. Na história de Jó, Satanás incitou os sabeus a atacarem e roubarem os bois e jumentos, matando os servos responsáveis por eles. Fogo do céu consumiu as ovelhas e seus pastores. Grupos de caldeus roubaram os camelos e mataram os cuidadores. Além de devastar sua riqueza, um grande vento derrubou a casa onde os filhos e filhas de Jó estavam reunidos, matando todos eles. Satanás não só destruiu a família de Jó, deixando-o somente com sua esposa, mas também afligiu Jó com úlceras dolorosas da cabeça aos pés. Ele atacou sua saúde de forma implacável. A única restrição que impediu Satanás de matar Jó foi um limite imposto por Deus. A vida de Jó não poderia ser tirada. E tal como nos amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, que erradamente sugeriram que seus sofrimentos eram punições divinas por pecados, vemos paralelos em nossa própria época e ao longo da história, onde as adversidades são frequentemente mal interpretadas como juízos divinos. Os seres humanos muitas vezes tendem a culpar Deus por adversidades que, na verdade, são consequências de suas próprias decisões ou ações do mal. É comum nas comunidades de fé
observar que muitos fiéis questionam o amor ou o cuidado de Deus em momentos de dificuldade, atribuindo a Ele a responsabilidade por resultados negativos que são, na verdade, frutos de suas próprias escolhas equivocadas. As decisões que tomamos têm suas consequências, e é vital reconhecer essa realidade. Em relação à natureza malévola de Satanás, o livro de Jó ilustra bem isso, ao não definir um cronograma específico para as tragédias que Jó enfrentou. Elas ocorrem em uma sequência rápida e impiedosa. Satanás agiu com brutalidade, não permitindo que Jó tivesse sequer um momento de respiro, levando tudo dele em um curto espaço de tempo. A natureza de Satanás é explicitamente cruel, como nos é lembrado pelas palavras de Jesus em João 10:10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Essa é a missão do diabo, um contraste total com a missão de Cristo, que é trazer vida em abundância. No que se refere à marca da besta, como descrito em Apocalipse, as pessoas serão compelidas a aceitá-la principalmente por necessidades econômicas. Aqueles que se recusam a aceitar a marca, baseando-se em sua fé em Cristo ou em convicções éticas, enfrentarão não apenas perseguição religiosa, mas também severas dificuldades econômicas. O sistema que a besta representa manipula o controle sobre as necessidades básicas da vida, usando esse poder para forçar as pessoas a fazerem escolhas que afetam diretamente suas liberdades pessoais e éticas. Esse controle sistemático destaca a extensão do mal que a besta representará, marcando uma era de provação e tribulação sem precedentes. Essa marginalização levanta importantes questões sobre os direitos à participação econômica e à liberdade de crença, evidenciando como a pressão econômica pode ser usada para impor conformidade ideológica. Atualmente, nos países em que vivemos, essa ideia pode parecer distante, até mesmo inconcebível. Contudo, nos últimos 5 anos, Deus tem aberto os olhos de muitas pessoas, incluindo muitos cristãos, e essa ideia de coerção econômica não é mais vista como algo remoto, mas sim como uma realidade iminente, que muitos podem perceber no horizonte. E você sabe que estou dizendo a verdade. Você percebe a direção para a qual o mundo está caminhando. Nunca antes na história humana a direção do mundo foi tão claramente perceptível. É quase como se estivéssemos à beira do desdobramento do livro do Apocalipse diante de nossos olhos. Considere os avanços tecnológicos na era em que vivemos. Seu telefone possui mais informações sobre você do que qualquer outro meio. Suas compras, suas músicas preferidas, seus destinos, suas conversas. Certamente isso já deve ter acontecido com você. Você menciona um produto como um novo colchão para seu cônjuge, em uma conversa, e de repente você começa a ver anúncios para colchões. Isso não é coincidência. A infraestrutura para o domínio e reinado do anticristo está de fato já presente. Tudo o que é necessário para alcançar o nível de controle descrito no Apocalipse já está ao nosso alcance. Considere, por exemplo, o cenário hipotético de uma mãe solteira com 2 filhos que luta diariamente para sustentar sua família. Com a introdução da marca, sua situação já difícil torna-se desesperadora. Sem a marca, ela não poderá mais comprar mantimentos em seu supermercado local, acessar sua conta bancária ou pagar por serviços básicos. Diante da perspectiva insuportável de ver seus filhos passando fome e enfrentando noites frias, sem eletricidade, essa mulher se vê em conflito com o conhecimento das consequências de aceitar a marca da besta. Apesar de sua resistência inicial, a necessidade urgente de garantir a sobrevivência dela e de seus entes queridos à força a aceitar a marca, sacrificando sua paz espiritual em favor do bem-estar deles. Reflita seriamente. Você não percebe como o mundo está se moldando para se assemelhar ao descrito em Apocalipse 13? Pessoas reais poderão ceder
e aceitar a marca da besta sob a pressão das necessidades diárias. Imagine como as pessoas observarão aqueles que aceitaram a marca prosperando, sobrevivendo e levando boas vidas, e considerarão aceitar a marca como um meio de também alcançar essa boa vida. Apocalipse 13:8 nos adverte: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é o número de um homem, e seu número é 666. Esse é o número da primeira besta. Esta besta não é o diabo, nem um sistema, mas é o anticristo, um homem real. Ele é o principal agente de Satanás, que se erguerá para falar aberta e orgulhosamente contra o Altíssimo. Ele alterará as leis do mundo para servir a sua própria agenda, e uma dessas mudanças incluirá a imposição de sua marca, os 666, sobre os habitantes da terra. A Bíblia, no livro do Apocalipse, nos orienta claramente, dizendo em Apocalipse 13:18, aqui está a sabedoria, alertando-nos que quando vemos esse número devemos entender quem está por trás dele: o Anticristo. Alguns teólogos especulam que o Anticristo já está na Terra atualmente, escondido, aguardando o momento certo para emergir no palco mundial. Pessoalmente não posso afirmar se isso é verdade, mas o que é certo é que o espírito do Anticristo já está ativo, atravessando o globo, preparando os sistemas mundiais e os corações das pessoas para sua eventual manifestação. Este espírito está estabelecendo as condições para a sua chegada. A Bíblia não especifica todos os detalhes sobre a significância de sua marca, mas o que está claro é que qualquer pessoa que aceite a marca da besta será automaticamente e eternamente excluída do céu, marcada pela identidade do Anticristo. O que a Bíblia revela, especialmente em Apocalipse 13 e nos capítulos relacionados, é que aceitar a marca equivale a uma declaração de adoração ao Anticristo. Apocalipse 14:9 e 11 detalha as consequências dessa escolha, com o terceiro anjo proclamando em alta voz: se alguém adora a besta e sua imagem, e recebe a marca em sua testa ou em sua mão, também beberá do vinho da ira de Deus, que está preparado puro no cálice de sua indignação, e será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. É surpreendente como muitas pessoas tratam o número 666 com leviandade, ignorando o grave significado que ele carrega segundo as Escrituras. Observo muitas pessoas utilizando o número 666 de maneira casual, seja em camisetas, tatuagens ou em mercadorias de bandas musicais. Esse número, no entanto, carrega um significado profundo e sombrio segundo as Escrituras. O Anticristo, conforme descrito, receberá poder para fazer guerra contra os santos, e terá domínio sobre todas as nações e raças do mundo. A direção atual do mundo aponta para um sistema onde um único líder terá controle absoluto. A severidade e a perseguição que as pessoas enfrentarão durante a grande tribulação serão tão intensas que muitos serão levados a aceitar a marca da besta, resultando em uma separação eterna de Deus. Atualmente, mesmo em nações historicamente cristãs, alguns cristãos enfrentam dificuldades para confessar sua fé publicamente, seja no local de trabalho ou entre amigos, por medo de perderem seus empregos, por vergonha, ou por medo de serem vistos como estranhos ou ridicularizados. Essa forma de perseguição é leve comparada ao que está descrito em Apocalipse 13. A perseguição que virá será sem precedentes tanto em magnitude quanto em escala. Apocalipse 13, 16, 17 esclarece: e faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, a não ser quem tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Uma das estratégias de guerra mais antigas é cortar o suprimento de alimentos do inimigo. Essa tática, utilizada pelo Anticristo,
será uma ferramenta para impor seu domínio e controlar a população global, forçando todos a se submeterem ou enfrentarem consequências extremas. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de nos reunirmos aqui, ainda que virtualmente, para explorar e entender os sinais dos tempos à luz da tua palavra. Pedimos que tua sabedoria nos guie e que tua presença seja uma constante em nossas vidas. Senhor, dá-nos a coragem para enfrentar as adversidades com fé e esperança, sabendo que tu estás conosco em cada passo do caminho. Que possamos ser faróis de luz e verdade em um mundo que muitas vezes parece caminhar na escuridão. Protege-nos do engano e da tentação e fortalece nosso espírito para que possamos permanecer firmes em nossa fé e convicções. Ajuda-nos a ser instrumentos de amor e paz, trazendo consolo e esperança para aqueles que estão perdidos ou em desespero. Ao nos despedirmos, pedimos que tua bênção repouse sobre cada um de nós e sobre nossas famílias. Que possamos sair daqui renovados e inspirados para viver de acordo com tua vontade. Em nome de Jesus, amém.